Sabia que você pode deixar o cliente na sua mão só por conhecer detalhes que são cruciais da resolução 414 da ANEEL? Quer saber como? Me acompanhe agora que eu vou desvendar esse mistério para você. Roda a vinheta. E aí, tranquilo? Eu sou Jonildo, da XPN, e eu venho te mostrar principais conceitos da resolução 414 da ANEEL que deixarão os clientes na sua mão. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos profissionais que cometem erros fatais ao ler uma norma, por não se atentarem a descobrir dentro dela quais são os detalhes principais que vão te ajudar para tratar com o teu cliente. Isso inclui tanto no momento da negociação, como também no momento da entrega do seu projeto. Então é pensando nisso que eu venho aqui te mostrar quais são os 3 principais conceitos que vão te ajudar durante essa caminhada. Esses conceitos são tensão de fornecimento, indicadores de eficiência energética e a eficiência energética propriamente dita. A gente vai ver bem detalhado todos esses 3 pontos, mas antes disso eu preciso te fazer um pedido muito importante. Para você que não segue ainda nossas redes sociais, elas estão aqui, ó. E não deixa para depois. Curta esse vídeo aqui e se inscreve no nosso canal porque tem muito conteúdo bom vindo pela frente. E também, se você acredita que esse conteúdo pode agregar valor para alguma pessoa que você conheça, então compartilha com ela, vamos difundir o máximo esse conhecimento. Tem muita gente precisando ouvir sobre isso. Então vamos lá para o que interessa. Bora! Vamos começar pela tensão de fornecimento. A tensão de fornecimento é a tensão com que a distribuidora disponibiliza para o seu cliente. Basicamente seria a tensão que está lá no seu ramal de ligação. Caso você não saiba o que é ramal de ligação, comenta aqui nos comentários. Qualquer coisa a gente pode até fazer um vídeo explicando melhor esses termos técnicos. Mas vamos dar continuidade. No site da ANEEL tem um ponto muito importante, muito interessante também, que ele consegue mostrar a você quais são todos os valores de tensões nominais secundárias. Mais para frente eu vou explicar tudo isso o que significa, tá? Mas vamos dar uma olhada no site para entender melhor o que eu estou falando. No site da ANEEL, a gente consegue encontrar essas tensões nominais, mais especificamente as tensões nominais secundárias por município. Por exemplo, vamos pegar o estado do Ceará. O Ceará, se a gente pegar a capital, que é Fortaleza, a tensão lá, em baixa tensão, é 380 por 220. Mas o que seria isso? 220, para você conseguir até explicar para um cliente seu, é basicamente a tensão que vai ter na sua lâmpada, a tensão que tem na sua tomada. A 220, mais tecnicamente, é a tensão fase neutra, e 380 seria a tensão fase-fase. E para o seu cliente, o que é 380? É a tensão que você vai ligar geralmente a algum motor. Isso aí fica um pouco mais claro. Vamos ver outro exemplo. Se eu pegar aqui Rio Grande do Sul, vamos colocar na capital. Então, a gente consegue ver aqui que no Rio Grande do Sul, a gente tem 2 tensões nominais possíveis. A gente tem 380 por 220 e 220 por 127. O que seria isso? Quer dizer que lá no Rio Grande do Sul, a gente tem 2 possibilidades, são 2 alternativas. Então, a gente precisa estar atento ao local que a gente vai estar colocando, quais são os critérios, se o cliente ele vai precisar de um 380 ou 220, isso vai variar um pouco, tá? Mas é sempre importante a gente estar atento que isso pode acontecer. As tensões de fornecimento elas podem ser de 2 tipos, que é primária e secundária. A primária está relacionada ao grupo A, que é o grupo de alta tensão. A secundária é o grupo B, que é o de baixa. Onde é que ela está dentro da resolução 414? Ela está lá no artigo 12. Eu vou ler para você com calma para a gente conseguir entender direitinho o que a norma quer dizer para a gente. Tensão secundária em rede aérea. Em rede aérea quer dizer que o ramal de ligação é aéreo. E tensão secundária, que é de baixa tensão. Ela diz o seguinte, ela vai ser, nesse quesito, quando a carga instalada na unidade consumidora for igual ou inferior a 75 kW. Grava esse número, 75 kW, ele vai ser fundamental. Além da rede aérea, a gente pode ter também que a tensão secundária em sistema subterrâneo. Nesse caso, está associado diretamente à concessionária, tá? Então, para você descobrir esse valor, você precisa entrar lá no site da concessionária e procurar lá, dentro da norma da concessionária, da distribuidora, qual seria esse valor. Poucas pessoas entendem de fato qual é a relevância, qual é o poder dos 75 kW, mas não se preocupe.
Eu vou te mostrar para você conseguir dar um passo à frente e conseguir utilizar isso da melhor forma possível. E para isso, antes eu preciso te mostrar uma coisa muito importante, que é o próximo ponto do artigo 12. O quesito para ser tensão primária de distribuição inferior a 69 kV. Se a tensão primária é de alta tensão e tem que ser menor a 69 kV, 69 kV. Onde é que entra nesse quesito, né? É quando a carga instalada ela for superior a 75, carga instalada superior a 75 kW e a demanda a ser contratada pelo interessado para o fornecimento for igual ou inferior a 2.500. Grava, basicamente, é a carga instalada superior a 75 kW. Então, sabendo que ela é superior a 75, já entra aí como tensão primária, necessariamente. Ela vai estar abaixo de 69 kV, enquanto tiver uma demanda contratada abaixo de 2.500 kW. Entenda, todo consumidor que ele tiver uma carga instalada acima de 75 kW, ele é obrigado a ser do grupo A. Ele é obrigado. Então essa informação é muito importante, porque tem muitas pessoas, isso já aconteceu comigo, que eu cheguei lá no cliente, esse cliente tinha uma carga instalada maior do que 75 kW e ele simplesmente não era do grupo de alta. Ele não era porque ele simplesmente não sabia, ele não tinha noção nenhuma disso. E daí é onde a gente encontra uma oportunidade muito grande de estar implementando um projeto de adequação tarifária para esse cliente estar dentro da norma e ele saber da melhor forma possível como comprar essa energia. Basicamente, isso pode se separar em 3 realidades. Eu vou mostrar para você quais são as 3 realidades que o seu cliente de adequação tarifária ele estaria. A primeira realidade é se ele tiver uma carga instalada abaixo de 75 kW. Ele vai ser necessariamente tarifado como tarifa branca ou tarifa convencional. Show? A segunda opção é se ele for com a carga instalada acima de 75 kW, mas considerando que ele já tem a subestação, porque ele é obrigado a ter uma subestação nesse caso, e essa subestação seja de um valor de no máximo 112,5 kVA, potência aparente, potência total, kVA. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode ser do grupo B optante. Então, nesse contexto, ele pode ser tarifa branca, tarifa convencional de baixo, tarifário verde e a tarifa azul. São todas as possibilidades. E a outra situação seria se ele tiver uma subestação e essa subestação for maior do que 112,5 kVA. Então, necessariamente, ele tem que ser ou verde ou azul. Mas os 75 kW vai entrar muito precisamente dentro da segunda realidade. Por que eu estou dizendo isso? Essa segunda é o limiar. Esse cliente, ele pode ser que ele não tenha ainda uma subestação, mas que ele precise ter. Então você consegue aplicar dentro desse contexto um projeto de adequação tarifária, só que ele seja simplesmente por comodidade, ele seja de tarifa convencional. Muito por não ter experiência, ele não vai saber a princípio como é que ele deve entrar na azul, se ele deve entrar na verde, qual seria a melhor opção. Eu preciso de alguém fazer um estudo para fazer isso da melhor forma. Você entra aí nesse quesito para mostrar ao seu cliente como de fato é a melhor forma dele pagar essa energia. É muito positivo para um consultor de adequação tarifária esse contexto. Só para não passar batido, tem mais um ponto do artigo 12, que é quando você tem uma tensão igual ou superior a 69 kV, que ele nem olha mais para a carga instalada. Basicamente seria você ter uma demanda superior a 2.500 kW. No entanto, há exceções. Mas quais seriam? A gente tem no artigo 13 falando sobre exceções. A primeira está associada ao seguinte, muito importante. Quando uma unidade consumidora com carga acima de 50 kW, carga instalada, tiver equipamento que, por suas características, possa prejudicar a qualidade do fornecimento de energia a outros consumidores. Para ficar mais claro, eu vou mostrar um caso real. Isso se aplica em postos de combustíveis a gás. Vou mostrar para vocês. Esse posto de combustível que tem o GNV, ele precisa de um compressor. Esse compressor tem uma potência muito elevada. O que isso quer dizer? Vê só. Isso aqui seria o compressor, tá? Esse aqui é um motor, é enorme. Geralmente é colocada uma subestação. Isso aqui é uma subestação. O que é uma subestação, né? Nesse sentido, seria basicamente um transformador e um poste. É uma subestação aérea. Essa subestação ela é colocada, às vezes, só para esse motor, porque justamente ele, como tem uma potência muito elevada,
ele pode prejudicar tanto em questão de oscilação de tensão, quanto sobrecarregar algum transformador da distribuidora. Essa subestação pode ser para todo o posto de gasolina ou só para esse motor, tá? De uma forma mais genérica, a gente tem que, quando você tem uma potência a partir de 30 cavalos, vai estar associado a necessariamente você colocar seu estabelecimento como um grupo de alta tensão. Você receber na alta tensão. Novamente, você não precisa ser necessariamente tarifado como grupo A. Você pode ser grupo B optante. Mas, ainda assim, você vai precisar ter uma subestação. Nem que seja só para aquele motor. A segunda situação está associada a quando houver conveniência técnica e econômica para a distribuidora. Desde que haja anuência, né? Desde que haja solicitação do interessado. Então, o que seria conveniência técnica? Vamos supor que eu estou lá numa casa que é lá no interior, muito para dentro. E para chegar lá, vamos dizer que tem poucas casas, para o sistema chegar lá em baixa tensão, seria muito complicado. Aí você vai colocar um 69 kV, você vai colocar uma subestação e pode ser até da concessionária ou não, você pede para o cliente bancar, enfim, existem algumas alternativas. Mas a depender, você pode ter uma tensão de fornecimento que não seja necessariamente a que está na norma por questões técnicas. No artigo 13, a gente vai ver o seguinte, a gente tem uma tensão primária, unidade que ela é atendida como tensão primária, ou seja, tem uma subestação. Nessa localidade, nessa edificação, você tem múltiplas unidades consumidoras. Caso você não saiba o que é a múltipla unidade consumidora, comenta aqui embaixo que a gente pode produzir um vídeo explicando melhor o que seria isso. Nesse quesito, a gente vai tratar geralmente como prédios. É muito comum a gente encontrar um prédio que tenha, por exemplo, uma subestação, né, um poste com um transformador de frente ao muro, do lado de fora, mas encostado ao prédio. E pode ser que esse transformador seja exclusivamente para determinado prédio. Mesmo que o prédio, se você somar a carga instalada de todos os estabelecimentos que tem nesse prédio, muito provavelmente a carga instalada vai ser acima de 75 kW. Mas como estamos falando de casas, várias unidades consumidoras dentro de uma só, e por isso que fala múltiplas unidades consumidoras, e todas aquelas casas serem alimentadas como baixa tensão, como uma tensão secundária. É muito comum isso acontecer. Indo para o terceiro caso, quando o interessado optar por tensão diferente. Como assim optar por tensão diferente? Tem um caso muito interessante que eu vou te contar agora. Em um cliente que eu fui, é uma indústria de fabricação de garrafa de vidro, enorme a indústria. Lá eles têm uma alimentação de 13,2 kV. Geralmente as tensões de fornecimento são de 13,8 kV, não 13,2. Mas por que foi 13,2? Foi simplesmente porque essa indústria ela é uma multinacional e a sua sede, como é fora do Brasil, a tensão no lugar da sede é de 13,2. E aí todo o maquinário dessa indústria é adaptado para trabalhar sobre essa tensão. Tudo que tem na indústria foi baseado de transformador, ao que você imaginar, está associado ao princípio que é você tem uma tensão de 13,2. E por isso, essa indústria fez um acordo com a concessionária, por questões do seu maquinário, de ter uma tensão de fornecimento de 13,2. Então, o cliente ele pode escolher, a depender, mas isso tem que ser discutido com a concessionária para ver as viabilidades técnicas disso acontecer. E aí, você sabe quais são as principais vantagens para mostrar ao seu cliente o porquê ser de alta tensão? É o seguinte, e é bem simples, são basicamente 3, que seria qualidade da energia, seria segurança e seria também melhoria e expansão. Como assim? Qualidade entra no seguinte aspecto: quanto maior a tensão de fornecimento, mais estável o fornecimento e vai conseguir também entregar mais energia do que para o grupo de baixa tensão. Além disso, tem a questão de segurança, no aspecto de, se você é de alta tensão, você precisa ter uma subestação. Precisa ter nessa subestação equipamentos de proteção que são mais precisos, que são mais seguros do que os de baixa tensão. Vão dar mais segurança para o seu estabelecimento. E por último, está associado à melhoria e expansão. Porque se esse cliente ele pensa, não, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu quero expandir o meu negócio. Eu quero crescer tantos por cento, eu quero não sei o quê. Se
ele não tiver no seu estabelecimento condições objetivas de realmente aumentar sua carga, ele não vai conseguir expandir. Então se torna uma necessidade essa expansão, se torna uma necessidade ele ser de alta tensão. São coisas que, se ele pensa em crescer, ele vai ter que se deparar. E isso também é um argumento que você deve estar utilizando para conseguir mostrar a ele que realmente vale a pena ser de alta tensão. Porque geralmente vai valer a pena. E além disso, a gente tem que baixa tensão está associada quando você tem uma tensão de fornecimento abaixo de 2,3 kV. E quando for alta tensão, é acima de 2,3 kV. 2,3 é o limiar aí da baixa e da alta. Só que você já ouviu falar sobre média tensão? É um termo comum, mas dentro de algumas normas esse termo acaba se perdendo. E muita gente, inclusive eu, antigamente tinha muita dúvida, não conseguia entender o porquê uma norma dizia que tinha média tensão e a outra nem tocava no assunto. Mas por que ela não foi citada ainda? Ela não foi citada porque essa nomenclatura, média tensão, pode ser utilizada, mas ela é considerada como alta tensão também. E aí está o detalhe, média tensão está associada na prática a uma tensão como nível de isolamento. Vê só, é um termo utilizado para identificar as condições de segurança de um sistema de energia elétrica baseado no valor de tensão, considerações de segurança, nível de isolamento. Então sempre que a gente fala de algum equipamento, esse equipamento tem uma isolação de baixa tensão. Qual é a isolação? Geralmente essa isolação vai ser de 1 kV. Se ele tem uma isolação de baixa, geralmente ele suporta até 1 kV. Se ele disser que tem uma isolação de média tensão, geralmente está associado que esse equipamento ele suporta uma tensão até de 35 kV. Se ele é de alta, é porque é acima de 35. Essas informações a gente consegue na I3E. A I3E, que é uma norma reguladora internacional, ela traz o conceito de média tensão, mas diretamente associado a essas questões de segurança. Por isso que a gente não vê, durante esse processo de adequação tarifária, ouvir sobre média tensão, porque a gente não está falando de questões de segurança, está falando de questões de tarifação. E daí a média tensão não faz diferença nenhuma dentro desse contexto. Por enquanto, é isso. Então não deixe de acessar a segunda parte desse conteúdo que eu vou deixar aqui na descrição. Então não deixe de acessar. Saiba que essa aula faz parte do nosso curso de adequação tarifária. Para você ter acesso a essa e todas as outras aulas desse curso, basta você acessar o nosso portal XP Energy Tech. O link está aqui embaixo. Então segue lá a gente também nas redes sociais. Então tamo junto. Não deixe de acessar o próximo vídeo, viu? Tô de olho. Vamos embora. Até a próxima.